Boa, boa, pessoal. Uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo aqui, tá? E em exclusivo para o YouTube. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Eu quero começar falando do Neymar porque eu vou depois falar sobre a gente num conteúdo mais sério que eu conversei ontem. Quem viu minha live ontem na Roxinha, depois que eu gravei com o Donati duas vezes nesse ano, a gente teve duas conversas que se um dia ele quiser fazer um vídeo para vocês, eu autorizo ele falar o que ele quiser lá sobre a nossa conversa interna, ou seja, em off, para ele poder também colocar o ponto de vista dele. Mas antes disso, tá? O Neymar estreou muito bem. No meu ponto de vista, estreou muito bem. Ele estreou melhor do que eu imaginava. Só que por que nós não estamos ao vivo aqui no YouTube para falar de Neymar? Cara, porque assim, o Santos não ganhou. Eu não fico forçando conteúdo para ganhar um engajamento nas costas, por exemplo, do torcedor santista, elogiando por elogiar. Mas, mano, para mim ele foi muito bem. E se ele seguir evoluindo, é o que eu acredito lá do Dudu, só que o Neymar é um nível acima do Dudu. O Dudu acho que vai evoluir no Cruzeiro nessa temporada. Faltava pro Dudu sequência e confiança e é o que falta pro Neymar. Sofreu muitas faltas, criou boas jogadas, inclusive o goleiro, cara, fez uma defesaça na jogada que ele puxa pra esquerda. O Santos teve duas bolas na trave com o zagueiro, com o Guilherme. O Santos deveria ter vencido, não foi, pra mim, primeiro tempo sem o Neymar, não foi um primeiro tempo espetacularmente técnico. Com o Neymar a coisa muda, o Santos também ficou com a mais. E assim, análise, se a gente falar de futebol, o Santos deveria ter vencido, tá? E ter vencido com uma folga, pelo que é a fragilidade do Botafogo, beleza? Se você for novo, deixa o like, se curtiu o que eu vou trazer aqui hoje, que é um conteúdo mais sério, também um pouco off-topic do canal, mas eu gostaria que você colocasse a sua opinião se você já parou pensando nisso. Antes de eu falar o que a gente conversou, eu e o Donati, claro que eu não vou fofocar aqui, eu não vou contar coisas. Se ele quiser, da minha parte, viu, Donati? Se isso aqui chegar pra você, você pode abrir o conteúdo pra galera, falar o que eu falei, não tem problema nenhum. Que tudo aquilo que eu falei pro Donati ontem é o que eu acredito e é o que falta a gente debater com o seguidor. Falta a gente, como palmeirense, debater com outros palmeirenses a respeito do que a gente conversou. Tá? Se ele quiser transformar isso num conteúdo, eu tenho certeza que ele vai fazer até um conteúdo melhor que o meu e eu vou apoiar que ele faça. Mas eu também vou trazer para vocês o meu ponto de vista. Tá? Eu acho que o Donati é muito bom nessa questão de trocar uma ideia direta com vocês. Eu acho que eu também consigo, só que eu sou meio, vamos dizer assim, que eu sou meio ignorante, vamos dizer assim, né? Às vezes eu passo um pouco do ponto, eu sei, confesso isso. Mas bom, vamos lá. Fazendo o primeiro react aqui do fator Neymar, que é o que a gente fala que o Palmeiras não sabe fazer. Pela Estadão Esporte, o presidente do Santos disse: com o Neymar, o Santos vende espaço na camiseta por valor 12 vezes maior. E veja bem, eu estou muito longe aqui de falar que um parceiro está pagando pouco, que o outro está pagando muito. Mas assim, galera, se o Palmeiras tivesse entendido isso daqui, e ainda que dá tempo de fazer, tá? Dá tempo de mudar, dá tempo de pensar nisso daqui num outro nível. O Palmeiras também poderia ter feito isso, porque são 3 mundiais quase que seguidos que a gente tá indo, cara. Não é seguidos, mas é quase, assim, pelo curto espaço de tempo. A nossa camiseta, ela não tem que ser cara para você, torcedor, ir lá comprar. Ela tem que ser uma camiseta valorizada para os parceiros que vão fazer a Sociedade Esportiva Palmeiras chegar em um outro patamar que pode sim. A gente pode incomodar o Flamengo muito mais do que a gente já incomoda. Só que com a nossa diretoria, cara, pra ser sincero, fica difícil, né? Fica difícil. Vamos ver o que o presidente do Santos disse, deixando aqui os créditos a Estadão Esporte. Sigam lá nas redes sociais. Vamos lá. Exemplo prático que eu tenho dado. Uma pequena propriedade na camisa que nós estávamos vendendo por R$ 500 mil para a temporada de 2025, nós conseguimos a negociação por R$ 6 milhões. Então, de R$ 500 mil, nós fechamos por US$ 1 milhão. Então, essa é a proporção. Lógico, numa propriedade como essa, a proporção pode ser diferente de acordo com os números e as propriedades que sejam maiores ou menores. Ponto. O Santos também anunciou, se eu não me engano, a Havana. Então também, se eu não me engano, vamos dar uma passadinha lá só pra eu ver se foi isso mesmo. Pra gente não trazer nenhuma informação errada. Um abraço, Guto. Tamo junto, tá?
Leila Pereira, não somos DM. Em relação ao Neymar hoje, temos Neymar jogando e Paulinho na DM. É brincadeira? Pois é. Se eu não me engano, eles anunciaram a van. Eu não sei se depende, eu nem vou fazer propaganda aqui, tá, galera? Eu não tenho certeza da informação, tá? Eu sei que, não sei qual parceiro que é, e eu sei que teve ali algum anúncio, alguma parceria. Eu não sei qual que é o tamanho dessa parceria, eu não sei os valores, tá? Eu não sei se eles anunciaram ou não. É a van, né? Enfim. Galera, vou pedir para quem tá chegando no vídeo deixar o like, que agora o conteúdo vai ficar um pouco mais sério, tá bom? Essa treta aqui, ela parece uma coisa meio aleatória, mas isso tem muito na Sociedade Esportiva Palmeiras. A gente já não tá mais sabendo diferenciar o conteúdo que estraga a imagem do nosso time, que a gente ama tanto. E como Santista ama o Santos, como Corintiano ama o Corinthians. É uma semana de clássico e esse negócio do Merentiel foi uma coisa assim, pra mim, quase que vergonhosa. Eu me recusei a gravar, porque eu me recuso a acreditar que o Palmeiras ia comprar o Merentiel, o time do Merentiel de volta. Eu chamei aquilo nas minhas redes sociais de uma tentativa de tumultuar o ambiente, porque eu quero acreditar nisso, tá? E depois que a gente vê aqui o que o Jorge Igor vai falar, que eu acho que é a respeito do Mauro César, tá? Eu não acho, na verdade tenho certeza, ele só não citou o nome, e aqui o Instante Esportivo, quem puder também siga lá, tá? Nas redes sociais. Ele colocou isso aqui, eu quero falar sobre nós, mano. Eu quero falar sobre Palmeiras, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas ainda está em aberto o Tetra da Libertadores, que não veio na última temporada. A gente tá vivendo um momento que se o Palmeiras perder do Corinthians, e se nos jogos subsequente, seguido, a gente também não jogar bem, pode ser o começo do fim do Abel. E sinceramente eu não me importo com isso. Só que eu me importo sim, foi parte do que a gente conversou, de como cada um aqui, eu, você que tá aí me escutando, tá carregando a paixão pelo Palmeiras nos últimos anos, tá? Nos últimos pós-jogos, a forma como a gente mistura as coisas e permite nos contaminar através de tomadas de decisão ou não da diretoria, fazendo com que tudo aquilo que a gente, como canal, não importa o que digam, Está Verde TV, já vivemos a respeito de Palmeiras e como que a gente tem aproveitado. Por exemplo, você pega hoje a atmosfera do jogo do Santos, eu posso falar assim que não dá inveja, mas eu diria que foi incrível, entendeu? Tirando o clubismo de lado, a expectativa que o torcedor viveu por esse momento, a forma como o Santos trouxe um ídolo de volta, a forma como isso pode engajar e dar um novo significado para a equipe santista, é uma coisa para mim que transcende. Ainda sobre isso, o Jorge Igor responde o Mauro César e tem um pouco da relação do Mauro com o Neymar e com o Gabigol, do que a gente vê dentro do Palmeiras e acaba fazendo com que essa relação contamine um pouco daquilo que a gente tinha, né? Como um time que puxava um slogan contra tudo e contra todos, e parece que agora a gente tem feito um pouco aí de parte desse todos contra Leila, Abel, Barros. Por exemplo, o meu problema, eu não minto pra vocês, ele é muito maior com a Leila como gestora do que como o Abel como treinador, tá? Vocês vão até achar estranho isso, porque pra mim, de fato, é isso. Porque se a gente tem uma diretoria que ela tem culhão, ela vai trazer o time, ele vai ter que treinar um time melhor e pronto e acabou. É o que eu acho. Tá? Se a diretoria fosse igual a do Flamengo, o Abel, querendo ou não querendo, ele ia ter que administrar, na época, tá? Felipe Luiz, Rafinha, Diego Alves, Davi Luiz, Alexandro, Danilo, Arrascaeta, De La Cruz, e vai ter que trabalhar com um jogador bom. Por isso que o meu problema é maior com a diretoria e com a presidente do que com o treinador. Porque comigo, filho, se eu fosse diretor do Palmeiras, seria poucas. Aí a gente ia contratar os melhores e ele ia ter que trabalhar com os melhores. E desculpa subir meu tom, porque essa porra é o que tá estragando o ambiente do Palmeiras. E eles teimam a não ver isso, teimam em não acreditar que é isso, mas é isso. É isso. Se a gente tivesse um diretor agressivo, o treinador ia ter que trabalhar com o jogador bom, queira ele ou não. Ele ia ter que reinventar o todos somos um dele. Só que a nossa diretoria não permite isso. Isso é um fato. Compartilhe a sua opinião depois desse vídeo. Depois eu ainda vou falar um pouco do que eu conversei com o Donati. Aí é um conteúdo que eu considero que é bom para você compartilhar a sua opinião e deixar aí, tá? A respeito
o que você pensa. Depois disso aqui, eu vou dar uma passadinha nas minhas redes sociais para mostrar o time do Palmeiras, o provável time do Palmeiras hoje, faltando uma peça, que é a peça que a presidente disse que quer. E se ela não conseguir, ela falhou e acabou. Porque se até a peça que ela confessa que quer, ela não conseguir trazer, ela não presta, cara, pra presidir o Palmeiras. E é papo reto. Aqui não tem esse negócio de ficar querendo achar meio copo com a Leila Pereira pra ficar elogiando a Leila pra ganhar acessinho dentro do clube. Aqui não tem isso, não importa o que digam. Não tem hoje, não vai ter nunca. Não vai ter nunca. E quem não se alinhar a isso, não se alinha ao canal e não participa aqui com a gente. Eu não tô falando você público, tá? Você pode pensar do jeito que você quiser. Falando participante aqui que não se alinha a isso, ele não consegue participar aqui. Porque a gente não quer acesso ao clube. Pelo contrário, os profissionais que aqui passaram, eles são brecados pelo clube porque sabe que a gente vai falar as coisas, custe o que custar, dou o que doer. Beleza? Vamos ver o que o Jorge Igor falou do Mauro César, que eu gosto, tá? Que eu gosto do Mauro, só que eu acho que nessas ele manda mal demais. Manda mal demais. Principalmente quando você vai tratar um jogador como o Neymar, infelizmente, como ele tratou. E eu já não sei as motivações. Claro que eu entendo que ele é mais frio, eu entendo. Só que, cara, o Jorge Igor aqui mandou bem demais. Escutem aí, deixe seu like, compartilhe o vídeo, que é importantíssimo pra gente. Outro lado, o pilantra tá lá, eu tô desse lado aqui. O pilantra não se emociona, ou acha válida apenas a emoção que o interesse, problema dele. Eu acho que futebol é emoção, eu pauto meu trabalho dessa forma, eu faço as transmissões sempre voltadas para a emoção, e eu acho que me cerco de referências muito melhores do que referências pilantras que tem por aí. Eu prefiro chorar de emoção, de uma emoção genuína e honesta, do que chorar de raiva de ter um pilantra dividindo transmissão comigo. Graças a Deus eu não passo por isso. Então se emocionar com o Messi pode, mas se emocionar com o Neymar não pode. Se emocionar com a seleção da Argentina, mesmo não sendo argentino, pode estar liberado, é lindo. Se emocionar com a apresentação do Neymar voltando para sua casa, para tentar uma recuperação na carreira, por um clube que estava perdido, sem horizonte algum, aí não pode. Talvez porque o Neymar não tenha ido para o clube desejado por algumas pessoas. Pode ser isso. O fato do Neymar ter voltado para o Santos e não buscado um outro clube pode ter incomodado, machucado o coração de algumas pessoas que vivem no clubicentrismo. Meu clubicentrismo. Meu clube é o mais importante de todos. O que vale é o meu clube. O centro tem que ser o meu clube. As emoções, elas estão liberadas para o meu clube, para o seu, não. Só um ponto aqui. Você entendeu por que eu faço questão de falar assim, ó? Eu não tô enchendo a bola do Neymar e do Santos à toa. É foda, cara. O que o Santos fez é foda. E quem não tá disposto a trocar essa ideia, você morreu pro futebol, cara. Reveja, pessoal. Porque depois que ele falar aqui, tá acabando já o que ele precisa falar, eu vou falar, mano, puta, vocês vão desacreditar no que eu vou ter coragem de abrir aqui pra vocês como um off do canal. Eu não vou citar nomes nenhum, porque hoje eu tenho 35 anos, eu acho deselegante eu colocar pessoas na reta que têm confiança comigo de se abrir e falar algumas coisas. Isso serve para seguidor, criador de conteúdo, pessoas do clube. Mal a Leila sabe que no ano passado a gente conversava com 3 jogadores do elenco, que esse ano eu ainda converso com um jogador, um pouquinho mais, e tem pessoas em volta dela, e nem todo mundo tá satisfeito, pessoal. Nem todo mundo tá satisfeito. Então, isso aqui é uma coisa que diz respeito ao Jorge Igor, que se emocionou na transmissão, e alguma fala do Mauro a respeito de emoção. E cara, eu discordava muito a forma como o Mauro tratava o Gabigol. Eu acho que tinha caminho para aquilo, sim. Mas quando eu vi como ele reagiu à volta do Neymar, eu falo, tá, tudo bem, é um grande jornalista? É. Mas sinceramente, ele não respira mais futebol. É outra coisa, entendeu? É profissional, é frio e é isso, tá ligado? Ele até pode respirar futebol, mas não mais com aquela emoção, talvez, de um Mauro César que era torcedor antes de ser o jornalista, entendeu? E eu vou trocar uma ideia disso. Que muitos têm... Um cara que eu posso citar que pode abrir esse conteúdo pra vocês também é o Zé do MVVC. Se eu sei que eu posso citar, o Donati eu sei que eu posso citar, mas os outros eu vou preservar. Conversas que eu tive a respeito de como é que tá o futebol. E vou falar de mim, tá? Eu vou falar de mim, que eu acho que vai refletir muito a emoção de vocês. Eu tenho quase certeza, né? Na verdade, eu tenho certeza absoluta, porque eu converso com muita gente diariamente. Então, não é, eu acho. Eu tenho certeza do que eu tô falando. As emoções estão liberadas para o meu ídolo, para o seu, não.
Quem quer comprar esse discurso, compra, mas cada vez menos as pessoas estão comprando esse discurso. As pessoas estão se cansando de pilantragem e hipocrisia em rede social. Ainda vende muito, né? O pilantra ainda se dá muito bem na rede social, mas cada vez mais o pilantra é confrontado com as suas próprias incoerências, né? Tá por aí, é todo dia. Eu fico muito feliz de estar do outro lado. O pilantra tá lá, eu tô desse lado aqui. Ele chamou de pilantra, enfim. Cara, eu vou voltar pra cá pra mostrar só mais um trecho aqui pra vocês entenderem o ponto de vista e ficar completo o vídeo. E só novamente pedir o like quem tá aí na madrugada. Eu tô ao vivo aqui na roxinha, quem quiser vem pra cá, tá? Eu montei esse time, na verdade eu não montei, né? Quem montou foi o Marcos Pastor. Eu peguei aqui a referência e trouxe pra cá. Não é necessariamente o time que eu colocaria em campo, mas o que eu tô querendo passar aqui uma visão pra vocês. Quem assistiu esse vídeo que eu subi, se você tirar o Rocha e colocar o Mike, se o Piquerez estiver bem fisicamente e o Andréas, que é a contratação de ouro da Leila Pereira, esse time ele não perde, cara. Nesse momento, até o Estevão sair, para a qualidade do que a gente viu do Santos, para o que a gente vai ver do Flamengo, para o que a gente vê do Corinthians. Só que sabe o que tá na moda falar para vocês? Que o Palmeiras é uma merda, que é tudo bagre, que é tudo ruim, que nada presta. E cara, eu não consigo ser desonesto com vocês a esse nível. Porque você não pode chegar aqui, nesse time do Palmeiras, e você falar que o Everton não presta, que a dupla de zaga não presta, apesar de ter feito uma temporada ruim. Um jogador volta de lesão, é verdade, que é o Piquerez, mas por isso a gente vai jogar ele no lixo? A gente vai falar que ele não presta mais? O Marcos Rocha eu não concordo, e critico veementemente e forte. Acho que tem que ser o Mike, e se não achar uma condição física pro Mike, ele tem que ralar, o Rocha também. Andréas Pereira, Aníbal Moreno, Veiga, Estevão, Facundo e Paulinho, sendo que nós temos Maurício no banco, Felipe Anderson. Pra mim falta um 9 igual o Tiquinho, pro Palmeiras ter ali, e eu acho que hoje, inclusive, ele só não fez gol porque o Guilherme não rolou uma bola pra ele que deveria ter rolado. E o que eu preciso falar pra vocês é o seguinte, cara. Você tá vendo o time que a gente tem? São ajuste. Ela precisa trazer o Andréas ou trazer alguém pro meio campo, porque ela externou uma situação de que o Andréas Pereira faria bem, em 17 de janeiro ela falou isso. Então, se não vier o Andréas, que venha outro. Mas, eu sei que muita gente deve estar pensando aí agora, falando de parte tática, do Richard Rios. Não, cara, o Richard Rios tem espaço dele. E ele pode trazer uma variação para esse time. No lugar do Aníbal, ora ele pode jogar no lugar do Andréas, o Andréas jogar mais à frente no lugar do Veiga. Claro que o Andréas ajudaria o Palmeiras. Você tem que ser muito anti-futebol para falar assim, não, esses dias ele entregou lá na Premier League de novo. Ele é muito bom jogador. Não é perfeito. Não é perfeito como vários do Santos não é, como o do Corinthians não é. Antes de eu fazer um gancho pro que eu vou trazer agora, que eu diria para vocês que é um conteúdo exclusivo aqui, né, de uma conversa que eu tive com o Donati e com outras pessoas, eu vou falar uma parada para vocês o seguinte, já. Vocês viram as notícias que saíram pré-clássico? Do Memphis, do Merentiel, do Corinthians não pagar o Garro? Então, essa aí é a grande mídia, velho. Eu não quero fazer parte disso. Eu não quero ficar colocando o Palmeiras lá embaixo, na suposição que o Palmeiras vai pagar 100 milhões do Merentiel. E é óbvio que o Palmeiras não vai pagar 100 milhões do Merentiel. Teve criador de conteúdo falando isso. É um absurdo pagar 100 milhões do Merentiel. Claro que é um absurdo. Não vai pagar 100 milhões do Merentiel. O Palmeiras pode até ter consultado, que pra mim é um erro, porque o jogador tava aí. Só que é um erro falar do Merentiel pré-clássico, como é um erro também eu subi videozinho pra falar da vida pessoal do Memphis. Não me importa a vida pessoal do Memphis. Não me importa. Não tô falando do Facincani. Se ele gravou sobre o Merentiel, pra mim foi um erro dele, eu não tô falando dele. Sabe, porque não foi só o Facincani. Jovem Pan Esportes postou e eu cheguei a mostrar lá. Eu tô respondendo, Matheus, é bom que você entenda. Fala nomes, Facincani. Não tô falando do Facincani. Eu não tenho receio nenhum de falar do Facincani. Quando eu quiser falar do Facincani, eu falo. E falo na cara dele, se ele quiser. Eu não tô falando do Facincani. Eu tô falando do vídeo que eu gravei e coloquei lá as referências de quem eu tava falando. Daqueles sites, eu tô falando daqueles sites que tumultuam pra caramba e é através daqueles sites que se criam os conteúdos curtos. Que eles tumultuam muito mais que as críticas que a gente faz pós-jogo. Então eu não consigo tumultuar o ambiente do Corinthians com a questão do Garro e do Memphis, tampouco eu acho justo tumultuar o do Palmeiras com o Merentiel. Clássico, filhão, quinta-feira, amanhã, hoje, agora é hoje, a gente pode ganhar, pode perder, pode empatar e é assim na história, filho. Senão a gente tinha 30 vitórias a mais que o Corinthians, 50, a gente tem 6 ou 5, não sei a conta certa qual que é.
ou 4, na conta do Corinthians é outra, é pouca a diferença. Então clássico, a gente precisa entrar e precisa ver o time ganhar. E aí, o que eu acho injusto, e eu recebo todo dia, você tem que pedir a saída do Abel, você tem que pedir a saída do Barros. Mano, para de me mandar esse tipo de mensagem, mano. Eu não falo pra vocês que vocês têm que deixar o like. Eu peço, se você puder, deixa o like pra mim. Compartilha o vídeo se você gostar. Tem que é um cacete, velho. Eu não tenho que fazer nada pra agradar ninguém. Eu tenho que ser sincero com vocês. Através da sinceridade a gente acha um equilíbrio, entendeu? Agora, você tem que... Aconteceu uma situação de um seguidor muito próximo meu, que ajudava muito o canal e etc, com superchat, com seja membro, o cara que patrocinava a gente aqui no sentido de querer ver o negócio crescer. Eu não posso discordar desses caras, porque eles ficam assim, chateados. Eu entendo, cara, que vocês visualizam a gente como um porta-voz, mas vocês têm que parar e pensar que o Abel escreveu sua história aí. E a partir do momento que vocês querem cegamente que o Abel caia, que vocês querem que um criador de conteúdo compre a sua ideia, vocês têm que entender que tem muito torcedor que não quer. Então qual que é o meu modo de atuar aqui? Não é catar o Abel, que nem um boneco sinforoso, que vocês brincam comigo, e ficar batendo na bunda dele aqui, ó. Não é isso não, velho. É tipo criticar fortemente aquilo que ele tá fazendo errado e não é de hoje. A tomada de decisão de trazer jogador, mandar o Barros embora, ou o Abel, ou trazer outro treinador, não é do Fernando. Essa tomada de decisão é da diretoria. Eu não ganho do Palmeiras para tomar decisão. O que eu trago aqui para vocês é uma visão que não é a verdade absoluta, só que eu não posso ficar estragando o sentimento de vocês pelo Palmeiras. Eu não tenho esse direito, cara, de chegar num pós-jogo, porque eu preciso engajar com vocês, eu preciso falar aquilo que vocês pensam, e vocês chegam pra mim e falam assim, cara, quantos direct eu não recebo disso? Porra, Fernandão, eu trampo de segunda a sábado, de segunda a domingo, eu tenho uma folga por semana, tenho 2 folgas por semana, eu paro pra ver o Palmeiras jogar, o Palmeiras não tem jogado nada, e eu vir aqui no pós-jogo pra estragar aquilo que você ama, pra eu colaborar pra isso, não vou. Não vou. Eu vou fazer, que nem aquele dia que eu fiquei puto lá, eu muito mais, por exemplo, me judio aqui, quando eu brinco lá, melhor enfiar o dedo no toba do que ver o time jogar, viro a bicicleta aqui indignado, mas chegar pra você e gritar no ao vivo que o Palmeiras tá acabando com a minha vida? Como assim? Eu só sou o que eu sou por conta do Palmeiras, pessoal. Eu só sou o Fernando que vocês conhecem quando eu vou na rua, quando eu abro por causa do Palmeiras, irmão. Se eu não falasse de Palmeiras, eu não era ninguém, cara. Essa é a verdade. Então eu não posso, porque eu discordo de algumas coisas, achar que o Palmeiras, que é uma das coisas mais maravilhosas que eu decidi amar na minha vida, que o vídeo dele fala sobre isso, eu querer sempre, mano, tá depreciando. Quando eu olho no redor, o Santos empata, os times tropeçam. E é normal, cara. É normal. A gente tá estragando, cara. Porra, hoje eu recebi... Vocês querem que eu mostre? Palmeirense falando que é melhor perder pro Corinthians. Caralho, não tem limite. E eu vou achar o comentário aqui pra mostrar pra vocês acharem que eu tô mentindo, não. Quer ver? Em que vídeo que foi? Não sei se foi nesse aqui. Não. Só um minuto. Aqui, ó. Olha, veja se eu tô mentindo, tá? Veja se eu tô mentindo. Eu quero caos, Fernando. O Abel Ferreira fora. Fora, Barros. Eu conheço o Jonas, tá, pessoal? É um cara muito firmeza. Eu falei assim, Jonas, sei lá, irmão, eu tenho as minhas críticas, mas eu não desejo caos pro clube. E não desejo mesmo, mano. Eu não desejo o Palmeiras no caos. E ponto, mano. Não desejo. Eu desejo, igual eu falei na live de ontem com o Donati, que melhore. É mais fácil, é mais produtivo pra todo mundo. Aí o amigo respondeu aqui, mano, ele falou assim, Fernando, eu tô igual o amigo Jonas, às vezes o melhor jeito de torcer pro Palmeiras é torcer pro Palmeiras se fuder. E digo mais, se perder pro Corinthians hoje, eu vou achar maravilhoso, porque eu quero que aquilo vire uma panela de pressão, tanto que não é hoje o jogo, né? Pra você ver, ele nem sabe o dia do jogo. Pô, eu não consigo pensar assim, mano. Aí eu vou complementar aqui, ó. Porque daí eles tomam vergonha na cara, a derrota pro Corinthians ano passado fez o torcedor... que vai aprender de novo no estádio, que fez contratações como a do Paulinho e a do Facundo acontecerem, porque os resultados do ano passado fossem os mesmos, mas sem aquela derrota estaria tudo como antes. Tá, eu não concordo com ele aqui, pessoal, eu não concordo com ele,
que precisa o Palmeiras perder para um clube fazer isso. É só olhar pro Flamengo. Nessas, é só olhar pro Mengão. O Mengão ganha título e traz gente. O Mengão perde título e traz gente. O Mengão ganha título e troca treinador, que eu não sei se tá certo. O Mengão perde título e também mantém treinador. Caralho, não precisa você chegar num ponto de nada dar certo pra você contratar. E é essa a parada que eu acredito. É por isso que muitas vezes eu elogio o Botafogo, o Flamengo e os times que pensam futebol como tem que ser pensado. Porque nenhum torcedor merece. Na verdade, mano, eu não acredito que eu consigo. Eu não acredito, irmão, que de 2015 pra 2025, num recorte de 10 anos, um Palmeiras e Corinthians, a gente preferir que o Corinthians ganhe. Você imagina, o Corinthians ganha. Você imagina como vai ficar o clima pro Palmeiras. Vocês já olharam a tabela hoje do campeonato? Eu vou abrir pra vocês aqui. Tabela do Paulistão. Grupos. Olha só. Olha pra tabela, cara. Você que tá desejando a vitória do Corinthians amanhã, vamos lá. Hoje, aliás. A Ponte já passou o Palmeiras e o Palmeiras pode ficar de fora. Eu não consigo acreditar porque os caras estão numa sequência incrível. Então vocês estão querendo que o Corinthians seja o Palmeiras de 15. Volte, ganhe Paulista, daqui a pouco ganhe uma Libertadores. E aí, mano? É isso? Ah, não. Ah, não. Desculpa, mano. E aí, o que eu tô falando pra vocês? Por que isso tem acontecido, cara? Por quê? Porque sim, cara, o Palmeiras esgotou alguns processos, como o do diretor de futebol. Infelizmente, a presidente, ela agrada parte social do que o futebol, que é o que faz o Palmeiras ser o que é. Eu sei que o Palmeiras tem um clube social importante, imponente, muito foda. Muitos times não têm essa estrutura que o Palmeiras tem. Mas é loucura você misturar as coisas. E ela também. Ela precisa entender que o Palmeiras vai jogar Corinthians agora, vai ter público, reduzido por conta do estádio, né? Por conta do Gol Norte. Mas se o Palmeiras não se mexer, eu já não tenho mais nenhuma dúvida que a gente vai voltar no ciclo da Leila Pereira para o final de 2017, um caos. 2027, desculpa. Um caos. E aí sim, eu acredito que tenha um processo de destruição por falta de diálogo. Nunca pra mim, como criador de conteúdo e palmeirense que eu sou, com muito orgulho por conta da minha mãe e do meu pai, eu vou achar razoável perder pro Corinthians. O Palmeiras pode estar com o time de 2012. Eu não vou achar razoável perder pro Corinthians. E aí, cara, muita gente manda mensagem, tô largando, não tô assistindo mais, se escalar tal jogador eu não vejo. Cara, isso é uma parada que os criadores de conteúdo têm que falar. Tem que começar a ter coragem de dialogar o porquê que isso tá rolando. E tá tudo bem, vamos imaginar assim que eu, igual eu falei pro Donati, que se ele quiser ele faz o vídeo aí e explica pra vocês. Vamos imaginar que eu participei disso. Não, cara, peraí. Eu fui chamar o Abel de pardal ano passado, quando realmente, mano, naquele jogo contra o Fortaleza. Peraí, cara. Aí você tá me insultando, velho. O Fortaleza com 10 desfalques, você entrar com um monte de lateral pra validar uma ideia sua, aí você tá de tiração, filho. Aí eu vou lá e falo. Mas, cara, é um convite pra gente voltar a olhar o jogo, cara. Eu volto a dizer, eu não fiquei com inveja do Santista. Mas não pode o Santos tá com esse engajamento com o torcedor e a gente que ganhou 2 Libertadores, Campeonatos Brasileiros, Copa do Brasil, ganhou do Santos em várias oportunidades, com uma torcida real dividida e ninguém puxa a fila do debate. Eu tô puxando, cara. Eu tô puxando, porque eu acho que é justo. Eu acho que é justo. Um abraço, Guilherme. Tamo junto. Obrigado pelo apoio. Pra finalizar da minha parte, pra passar pra vocês aí o comentário, eu não estou falando, tá? Vou deixar isso bem claro, que eu tô com a razão. Eu só tô falando que eu recebo muito comentário, mano. A gente é 250 mil no Insta Verde, mais de 100 mil aqui, mais de 100 mil no Instagram. Às vezes a gente perde a noção porque tem criadores de conteúdo muito mais foda, muito maior, com muito mais alcance, mas é gente pra caramba, velho. A gente alcança em toda a live o Allianz Parque vezes 2 ou vezes 1,5. É muita gente. E é triste a gente não abrir esse debate, pelo que o amigo tá falando aí daqui da Moca, um abraço pro Big, que a gente pode resgatar isso. A gente pode como unidade. Eu acho que tinha que ser um pouco de padrão o torcedor que
é o de verdade, que acompanha o clube de verdade, enfim, entender algumas carências no Palmeiras que elas são claras. Ela existe a carência e ela precisa ser cobrada. Agora, você largar o Palmeiras, você falar que o Palmeiras está acabando com a sua vida, cara, questione-se que talvez não é o Palmeiras. O Palmeiras só é mais um motivo, entendeu? É só mais um motivo. Foi exatamente o que o Donati falou ontem e esse foi o gatilho da nossa conversa. Porque, tipo, de verdade, pessoal, o Palmeiras pra mim é uma das coisas mais maravilhosas que tem na minha vida. Não é porque eu sou um criador de conteúdo, é porque mano. Coisas que, assim, abalam a minha vida é não ter a minha mãe do meu lado. É ver um animal que eu gosto doente. É ver o meu pai com dificuldade hoje pra andar pela idade. E eu não posso, mano, abrir aqui, por mais que vocês peçam pra mim, não, você tem que falar, tá acabando com a minha vida. Cara, não é o Palmeiras que tá acabando com a sua vida, velho. Questione-se, relacione-se mais com as pessoas, converse, fale, mas escute. Não é, cara. E não pode ser, entendeu? Nem o Palmeiras, nem o futebol, entendeu? Não pode ser essa relação de que está acabando com a sua vida. Tá errado, mano. Tá errado. Então eu concordo assim com muita gente de que se o Abel deixasse o Palmeiras, talvez pudesse ser melhor. Eu até concordo. Mas eu não acho que isso tem que ser feito à força, entendeu? Como alguns estão exigindo, como alguns estão querendo. Eu acho isso daí. Eu não participo, entendeu? Eu tô deixando claro pra vocês. Não. Tomada de decisão é deles. Ganhou o clássico, porque pra mim isso funcionou com todo treinador. Ganhou o clássico, voltou a jogar bem. Vamos por mais. Perdeu o clássico, o time não funciona. Chega lá contra o São Paulo também. Cara, foi assim com o Felipão, foi assim com todo mundo. E tem que ser assim com o Abel, na minha opinião. Agora, cuidado, velho, quando você vai no direct, você tem que, eu vou deixar de seguir. Tudo bem, mano, você pode deixar, mas você não tá fazendo isso por conta minha. Você tá fazendo isso porque tem algo aqui dentro do seu coração, ou dentro da sua mente, que está te perturbando e a culpa não é o Palmeiras. Questione-se, mas a culpa não é o Palmeiras. Inscreva-se, ativa o sininho, deixe seu like, comenta, pessoal. Tamo junto.